não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 de outubro do ano de 2015. Deus trouxe ao meu coração uma palavra no livro do profeta Joel, capítulo 2. Eu vou ler somente 2 versículos. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 12 em diante. O livro de Joel fica ali próximo do livro de Daniel. Próximo do livro de Daniel, Oséias e Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, esta é a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz. Ó Santo de Israel, ouve dos céus, do santuário da Tua morada, chegue perante a Tua face esta oração, Senhor. Ó Deus, Altíssimo e Eterno, perdoa os nossos pecados, ó Senhor. Perdoa as nossas transgressões, meu Deus, as nossas iniquidades. Santo de Israel, ó Deus, ouve as nossas orações. Chegue perante a Tua face como incenso, Pai, esta voz de oração. Ó Deus, atende ao nosso clamor, ao clamor do aflito, do oprimido, aquele que está enfermo, doente de alma, doente no seu corpo, atribulados, angustiados, sofrendo, Pai, nesta hora. Senhor Deus, socorre o Teu povo, socorre a Tua igreja, socorre estas almas, Pai, que ainda não Te conhecem, por amor do Teu santo nome. Ó Deus, entra com providência, com a Tua destra de justiça, com a Tua mão poderosa, e opera, Senhor, nestas vidas. Liberta, Pai, do caminho mau, do império das trevas. Liberta, Pai, de todo mal. Receba esta oração, ó Deus, no santo nome do Teu amado Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Profeta Joel, um caro servo de Deus, que Deus levantou para pregoar a sua santa e fiel palavra.
como ele usou vários dos seus servos para corrigir o seu povo que havia se desviado do seu caminho. Deus sempre usou os seus profetas, como disse o Senhor Jesus no tempo que ele estava na terra. Ele disse para os fariseus: mataste os profetas. Mataste os profetas. E Deus sempre levantou os seus profetas para mostrar a sua santa vontade, para corrigir o seu povo, as suas ovelhas que estavam indo para o caminho mau. E Deus sempre usou os seus profetas na face da terra. Hoje não tem mais profeta. O último profeta foi João Batista. O último profeta. Então hoje não tem mais profeta, mas o Espírito Santo, ele concede a alguns o dom da profecia, que é segundo a palavra de Deus. Mas nesse tempo de Joel, o povo andava segundo a lei de Deus. Hoje nós vivemos na graça. Não é em forma de ordenanças, mas é pela obediência. Pela graça sois salvos não por obras, pela fé em Cristo Jesus. Deus derramou a sua graça em nossos corações pelo seu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Mas hoje temos que obedecer à sua santa palavra, não na caducidade da letra, não na forma da lei de ordenanças, mas pela graça de Deus, na nossa obediência aos seus preceitos, à sua santa palavra, que é de Gênesis a Apocalipse. E Deus estava corrigindo o seu povo, que estava sofrendo com as pragas que Deus mesmo enviou. Se você ler no capítulo 1 de Joel, você vai ver que Deus envia a lagarta, o gafanhoto, a locusta, o pulgão, para devorar as suas plantações, porque eles estavam em desobediência. Eles já não buscavam mais a Deus, haviam se desviado, se corrompido, e estavam sofrendo, estavam padecendo necessidades. É por isso que Davi disse: nunca vi um justo padecer necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas o justo é aquele que anda conforme a palavra de Deus. Se não andarmos de acordo com a palavra de Deus, estaremos dando lugar para o diabo, e ele vem devorar tudo que nós temos. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: não deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar para o nosso inimigo. Em Juízes capítulo 6, quando o povo de Israel passou a pecar diante de Deus, a transgredir a lei do Senhor, Deus entregou nas mãos dos midianitas e amalequitas por 7 anos, e sofreram muito, até que Deus um dia apareceu para Gideão, que estava malhando trigo, e Deus teve misericórdia e se compadeceu do seu povo de Israel. E assim Deus trata hoje também. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Uma vez entrando no caminho do Senhor, é um caminho sem volta. Se olharmos para trás, depois que colocarmos a mão no arado, poderemos virar uma estátua de sal, como virou a mulher de Ló, olhando para Sodoma e Gomorra. Então o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá para aqueles que praticam a iniquidade. Entrando nesse caminho do reino de Deus que é invisível, não podemos colocar a mão no arado, neste reino espiritual invisível, e olhar para trás. Ou seja, viver no pecado. Viver praticando a iniquidade, conhecendo os preceitos de Deus. As consequências serão inevitáveis. Deus nos chamou para ser santo. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Deus é santo, 3 vezes santo. Então Ele nos chamou para sermos santos, separados deste mundo, não vivendo mais segundo a vaidade dos sentidos dos gentios que vivem neste mundo, seguindo os rudimentos fracos, mas seguindo a Cristo Jesus.
andando em novidade de vida. É para isso que Deus nos chamou. E por isso que Deus enviou estas pragas, para despertar o seu povo que estava em desobediência, que havia se corrompido e se apartaram de Deus. E você vê que Deus diz assim no versículo 12 do capítulo 2 deste livro de Joel: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De todo o coração. Não adianta a gente tentar enganar a Deus. Mostrar o exterior, mas se o nosso interior não estiver em conformidade à palavra de Deus, a gente está enganando a nós mesmos. É como diz o apóstolo Tiago, é como um homem que contempla no espelho o seu rosto e depois de algum tempo ele se esquece como era o seu rosto. Assim é aquele que conhece a palavra, mas não pratica. Por isso Deus quer que nós nos convertemos de todo o nosso coração. Deus não quer achar espaço no nosso coração, iniquidades dentro do nosso coração. Deus não quer que nós vivamos mais como vivíamos antigamente, no engano, na mentira, na cobiça, no pecado, na prática da iniquidade. Mas Deus nos chamou para ser santo, para vivermos com Ele. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem separação deste mundo, sem ter uma vida limpa, consagrada a Deus, não tem como ver ao Senhor. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Não podemos andar com Deus e andar no pecado, vivendo na iniquidade. As consequências serão nefastas. Por isso diz a Escritura que o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá para aqueles que praticam a iniquidade. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, ao arrependimento, para que nós venhamos a viver numa nova vida, uma vida de santidade, uma vida pura. Aquele que mentia não mente mais, mas fala a verdade cada um com o seu próximo. Deus levantou o apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas às igrejas. Estas 13 cartas é as cartas para nosso aperfeiçoamento, para nossa santificação, para andarmos em conformidade com a vontade de Deus. Deus nos chamou para isso, para ser santo. Converter de todo o coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Talvez você vive alguma prática que você não quer deixar. E Deus está te pedindo hoje para você se converter a Ele. O que é conversão, meu irmão, minha irmã? Converter é deixar as velhas práticas, é deixar o pecado, é abandonar por completo. Não adianta você tentar esconder aquilo que você sabe que Deus não se agrada. Acã também escondeu uma capa babilônica e algumas peças de ouro embaixo da sua tenda. E por causa daquela capa, daquelas peças de ouro, Deus não abençoou o povo de Israel, que perdeu uma batalha para uma cidade pequena chamada Ai. Deus disse: santificai-vos, tirai o anátema de entre vós. Se não tirarmos o anátema do nosso coração, os ídolos, os cantores, seja lá o que for, os ídolos de futebol, idolatrias, Deus não vai fazer maravilhas no meio de nós. Se não nos convertermos de todo o nosso coração, talvez você vive viciado em novelas. Acaba uma, começa outra e você vive nesse círculo vicioso. E Deus não vai operar na tua vida enquanto você não tirar este anátema, enquanto você não se converter de todo o teu coração a Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus não é como o homem. Deus não precisa que nós abrimos a nossa boca para contarmos a nossa vida para Ele, Ele conhece tudo. A palavra nem chegou na minha língua, diz no Salmo 139, o Senhor tudo conhece. Tudo Ele conhece em nossas vidas. A nossa intenção do coração, ela é julgada por Deus.
Ele sabe o que está lá no íntimo do teu coração. Ele sabe aquilo que você tem que deixar para Ele. E se você não deixar estas coisas do mundo por Jesus Cristo, a sua vida vai continuar sendo esta vida vazia, esta vida perseguida pelas pragas, pela locusta. Se você vê aqui no capítulo 1 deste livro, a lagarta, o gafanhoto, a locusta, o pulgão, essas pragas que Deus enviou, talvez a sua vida esteja assim. Nada vai para frente, a sua vida está parada no tempo. Nada vai à frente, nada muda. É como um disco riscado, é como um círculo vicioso. Nada de novo, continua a sua vida estacionada, parada no tempo. Sabe por quê? Porque precisa haver uma conversão genuína. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja chegado até a vós tempos de refrigério. Como que Deus vai refrigerar a tua vida? Como é que Deus vai te levar às águas tranquilas se você não tem o Senhor Jesus como teu pastor? Você não se submete ao seu senhorio? Você não se sujeita como ovelha do Senhor Jesus Cristo, mas está agindo como cabrito, como bode? Jesus só leva as ovelhas às águas tranquilas. Ou seja, se nós não nos submetermos à sua vontade, se nós não deixarmos este mundo por Ele, não seremos as suas ovelhas, mas seremos bodes. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? O Senhor Jesus nos chamou para sermos ovelhas, para nós nos sujeitarmos a Ele, para nós dependermos dEle. Por isso que a tua vida não muda. Por isso que você vive nesta vida, neste círculo vicioso. Continua neste sofrimento. Ele diz: até quando, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Até quando estarei eu convosco? Ou seja, até quando eu estarei pronto para te ajudar? Mas você não muda de vida, não se arrepende do pecado, não se converte a Cristo Jesus, vai continuar sofrendo, vai continuar vivendo esta vida miserável, cheio de pulgão, de pulgas, cheio de locusta, cheio dessas pragas, do gafanhoto, da lagarta. O que você planta, o inimigo vem e rouba. Teu dinheiro vai tudo na farmácia. Não há prosperidade na tua casa. A sua vida está igual um saquitel furado. O seu dinheiro não rende. A sua vida está vazia. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Converte, meu irmão, minha irmã. Deixa as coisas deste mundo de pecado. Deixa as coisas erradas que só Deus sabe que você faz no oculto, quando você está sozinho naquele computador, quando você está sozinha diante deste aparelho. Só Deus sabe o que você está fazendo. E isto é pecado ao Senhor. Isto é pecado a Deus. O povo de Israel, em lamentação de Jeremias, achou que o inimigo jamais ia entrar pelas portas de Jerusalém, e entrou e devastou todo o povo de Israel. Viveram na ruína, na miséria, sofreram muito por causa dos pecados, por causa das iniquidades. Onde está o pecado, existe uma separação entre Deus e o homem, e Deus encobre o seu rosto de nós para não ouvir as nossas orações. Deus quer uma mudança de vida, é total. Deixe o adultério, deixe o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos ao autor da fé, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Este mundo aqui um dia vai acabar em ruínas, vai ser lavado pelo fogo. Deus está purificando a sua igreja, para preparar a sua igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante,
para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, entre as nuvens dos céus. E Deus não vai levar a pessoa que está em iniquidade, Deus não vai levar o impuro, o ímpio não passará por este caminho, mas vai entrar somente o povo zeloso de boas obras, propriedade exclusiva de Deus, um povo separado, um povo que não amou as trevas, mas amou a luz, um povo que renunciou ao pecado para seguir a Cristo Jesus. É este povo que vai entrar na glória de Deus, nos céus. Por isso tem que deixar o pecado, meu irmão, minha irmã. Não tem como eu pregar outra coisa. Não tem como entrar no reino de Deus e continuar vivendo no pecado. Deus, Ele nos chamou para o arrependimento. Se você ainda não tem este entendimento, se você ainda não tem esta dor pelo pecado, é porque você precisa passar mais tempo com Deus em oração, até que você seja convencido e convencida do teu pecado diante de Deus. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, e vivei. No versículo 1 deste capítulo 2, você vai entender agora por que tem que haver uma conversão genuína a Deus. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Versículo 3. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A terra, meu irmão, minha irmã, diz a Bíblia que diante do Senhor, diante da face de Deus, é como o jardim do Éden. Ou seja, aquele que está preparado em santidade diante do Altíssimo Deus. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Aquele que está preparado com as suas vestes limpas, lavadas no sangue do Senhor Jesus, com as suas vestes brancas, será como um jardim do Éden. Mas aquele que está em pecado, que vive na prática do pecado, que não deixou o pecado, a iniquidade para servir a Cristo Jesus, que continua no mesmo erro, ele será como um deserto desolado para trás do Senhor. Nada lhe escapará. Se conserte com Deus hoje, meu irmão, minha irmã, enquanto é tempo. Deixe as mágoas do teu coração. Deixe a mentira. Perdoa aqueles que te ofenderam. Peça perdão para aqueles que você ofendeu. Deixe todo o embaraço, o engano do pecado. Deixe tudo aquilo que desagrada a Deus e se conserte com o Senhor hoje. Versículo 4 diz: o seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os povos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Não vai haver espaço nem para o brilho das estrelas, porque naquele dia será o dia do Senhor Jesus. Ele vai brilhar como relâmpago nos quatro cantos da terra. Ele aparecerá entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. As estrelas cairão do céu como figos,
e ele enviará os seus anjos para vir buscar o seu povo na face desta terra. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá sofrer? Quem o poderá suportar o dia do Senhor? A vinda de Cristo Jesus. Por isso Deus nos chama ao arrependimento. Por isso Deus nos chama para nós nos convertermos de todo o nosso coração ao Senhor. Não tentar achar que vai passar Deus para trás. Porque Ele conhece toda a nossa vida. Por isso Ele nos chama ao arrependimento. A uma conversão genuína de todo o coração. Ele diz isso com jejuns, com choro e com pranto, com jejuns. É quando deixamos tudo aquilo que agrada a carne para servir a Deus. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. É perder essa vida, meu irmão, minha irmã. É ser chamado pelo mundo de tolo, de imbecil, mas por Deus como propriedade de Deus, como servos do Deus Altíssimo. É ser zombado pelo teu vizinho, pelos teus parentes. É ser chamado de crente fanático, de idiota pelos outros, pelos ímpios, mas para Deus como cidadão dos céus. Isto agrada a Deus. É deixar tudo aquilo que você antes fazia. Às vezes você ia numa danceteria, nos bailes da vida, e passava ali horas dançando, se divertindo, e hoje você não consegue passar uma hora na presença de Deus em oração, em leitura da palavra, e quando vai na igreja ainda reclama do tempo no culto. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chamou para jejuar, para deixar os prazeres desta carne e nos consagrarmos a Ele com jejuns, se abster de todo o pecado e entregarmos de todo o coração a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida, ela não pertence mais a nós, mas ela está escondida com Cristo em Deus. E quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, assim como Ele é, o veremos. Seremos semelhantes a Cristo Jesus. Teremos um corpo glorificado, um corpo celestial. Não seremos mais como somos hoje. Por isso que aqueles que semeiam na carne, colherão corrupção, caminham para a morte, mas aqueles que semeiam no Espírito, do Espírito colherão a vida. O que agrada a Deus, meu irmão, minha irmã, é quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente esmurra esta carne, ou seja, como o apóstolo Paulo diz que esmurrava o seu próprio corpo para não ser reprovado por Deus, é quando a gente não faz os caprichos dessa natureza adâmica, é quando nós calejamos os nossos joelhos em oração, lendo as Escrituras, falando com Deus, vivendo em santidade, deixando as coisas, as modas deste mundo e andando conforme Deus se agrada. Aí sim, estaremos nos preparando para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É por isso que Abraão vivia em tendas. Abraão não morava em mansões, em casas luxuosas, mas ele morava em tendas, porque ele esperava a cidade que tem fundamento. Em Hebreus capítulo 11 diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos. Ele tinha esperança no Deus Altíssimo. Ele tinha esperança de estar um dia na eternidade junto com o nosso Pai eterno.
Por isso Abraão não se agarrou às coisas deste mundo. Abraão não se apegou a esta vida, mas ele fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Seguiu ao Senhor pela fé. Ele é o pai da fé. Pelo chamado de Abraão, nós estamos aqui como gentios, que éramos gentios, e hoje fomos enxertados na oliveira, como filhos de Abraão. Louvado seja Deus. Abraão não se prendeu a este mundo, mas Abraão seguiu a Deus pela fé. Olhou para o autor e consumador da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Se consagrou a Deus. Assim Deus nos chama também a nos arrependermos por completo, não parciais. Deixar tudo, meu irmão, minha irmã, tudo que este mundo oferece, que é pecado diante da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, estaremos fazendo a vontade do nosso Pai. Deixa os vícios, deixa as drogas, deixa os adultérios, deixa a mentira, o roubo, o engano, deixa a maledicência, a cobiça, os prazeres desta carne. Deixe tudo aquilo que não agrada a Deus. E você vai estar agradando ao Senhor, se preparando para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vem. Com o choro, Deus quer que nós nos arrependemos. Com o choro da alma, é quando reconhecemos os nossos pecados, é quando não queremos mais praticar aqueles pecados e choramos diante do Senhor, pedindo para Deus nos perdoar, pedindo para que Deus venha ter misericórdia de nós, como o salmista Davi diz no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da salvação. Davi se quebrantou diante de Deus e diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não despreza. Por isso você tem que passar tempos na presença de Deus e derramar o seu coração perante Ele, se arrepender dos pecados, para que Deus venha trazer o tempo de refrigério, para que Deus venha te abençoar nesta terra, porque Deus quer nos abençoar nesta terra, mas Ele não vai abençoar se estivermos vivendo no pecado, se não nos arrependemos do pecado. Temos que nos arrepender dos pecados. O pecado é igual ao câncer. A pessoa que está com câncer, ela não vai querer que o médico passe um remedinho na ferida, mas ela vai querer que o médico arranque este câncer. E o pecado aos olhos de Deus é pior do que o câncer. É pior do que isso. Ele não vai colocar uma embalagem de presente num presente que não tem valor. Ou seja, é igual maquiar defunto. É como sepulcro caiado. Por fora é bonito, mas por dentro é osso de mortos. E Deus não vai maquiar defunto. Deus primeiro trata conosco na nossa alma. Primeiro Ele trata com os nossos pecados. Ele nos limpa pela sua palavra. É por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Não tem necessidade de lavar o corpo todo, somente os pés. Pedro queria que Jesus lavasse todo o seu corpo. E ele disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Esta palavra, meu irmão, minha irmã, a Bíblia sagrada, os evangelhos, as cartas, a palavra de Deus que nos limpa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos regenera, nos transforma, nos liberta, nos faz de nós uma nova criatura. Mas se você não lê as Escrituras, se você não examina a palavra de Deus, como você vai ter o conhecimento daquilo que você precisa mudar para fazer a vontade de Deus? Então tem que examinar as Escrituras, tem que ler a palavra de Deus. Aí você vai ter o quebrantamento, você vai chegar ao arrependimento, chorando na presença de Deus, chorando pelos pecados, e Deus vai perdoar os teus pecados. Deus vai perdoar os teus pecados.
Ele diz com choro e com pranto. É derramando o coração mesmo diante de Deus. Com pranto, com gemidos, com dor, com ódio do pecado, com ódio daquilo que você fazia e que não agrada a Deus, ou daquilo que você faz e não está agradando a Deus. Deus, Ele sonda nosso coração, Ele vê a verdade no nosso íntimo, Ele sabe se nós estamos arrependidos ou não. Não podemos, jamais conseguiremos enganar ao nosso Deus, jamais. Agora aquele que se arrepende dos seus pecados, dos maus caminhos, vem os tempos de refrigério. Deus abençoa. Deus prepara todas as coisas. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal, Então Deus manda que nós venhamos a rasgar o nosso coração diante dEle, e não os vestidos, e não o exterior, mas é por dentro de nós. É nos arrependermos dos pecados, é confessando os nossos pecados diante de Deus, é chorando, é jejuando, é buscando a Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar o vosso cativeiro. Deus vai mudar o seu cativeiro, vai tirar você desta humilhação que você tem vivido, vai mudar a tua sorte, a tua vida. A partir do momento que você derramar o teu coração perante o Senhor e deixar todo o caminho mau, Ele vai transformar a tua vida. Porque diz aqui que Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência. Deus quer te abençoar, mas Ele não vai abençoar se você continuar vivendo no pecado. Mas se deixar o pecado para servir a Cristo Jesus, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Deus vai mudar a tua vida, mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Praticar a palavra de Deus, a justiça de Deus, os seus preceitos, os seus mandamentos, a sua santa vontade, e as demais coisas serão acrescentadas em tua vida. Primeiro Deus vai tratar com a nossa alma, com o nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele vai usar o chicote, como Jesus usou o chicote para expulsar os cambistas do templo. Ele vai usar o chicote, que é a sua palavra, para expulsar todo o mal do nosso coração. Expurga-me, Senhor, até aqueles que te são ocultos, que me são ocultos. Deus quer expulsar toda a iniquidade do nosso coração, todo o pecado da nossa vida. Deus quer tirar, quer transformar a nossa vida, para que Ele possa colocar vinho novo em odre novo. Ele quer limpar o nosso coração primeiramente, para depois Ele acrescentar as demais coisas, para depois Ele nos abençoar nesta terra. Volte-se para Deus hoje, meu irmão, minha irmã. Busque o Senhor Jesus enquanto Ele está perto, enquanto Ele se pode achar, invoca Ele. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai tirar você dessa situação que você vive, esta vida vazia, deprimida, desta vida de sofrimento, estes gastos que você tem vivido. Gasta tudo que você tem e o seu dinheiro não prospera. Se achegue a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, limpai os vossos corações. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Amém, meus irmãos? O que Deus quer de nós é isso. É a humilhação. É a conversão de todo o coração. É derramar o coração e não as vestes. Não diante das pessoas, mas diante de Deus.
derramar o coração. Ana derramou seu coração diante do Senhor, e Deus a exaltou, e lhe deu 6 filhos. Se chegue a Deus, meu irmão, minha irmã. Se achegue a Deus hoje. Depois eu vou ler só uns versículos aqui para terminar essa mensagem. Versículo 14 diz: quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar, em libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a aruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E depois Deus ainda tem a promessa do Espírito Santo. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Então Deus ainda promete derramar do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todo aquele que se converteu de todo o coração ao Senhor, que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, desceu as águas do batismo, fez um concerto com o Deus de Israel e deixou o mundo de pecado e abandonou o mundo para servir a Deus. Você vê as promessas que Deus tem para nós? Mas a chave destas promessas é o versículo 12 e o versículo 13 deste capítulo 2 de Joel. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Essas promessas que Deus tem para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Mas para recebermos essas promessas do nosso Deus, primeiro temos que converter de todo o coração, deixar todo o pecado, e Deuteronômio 28 se cumprirá em nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai santo e justo, o Senhor promete nos ajudar nesta terra, nos abençoar, a tirar o nosso opróbrio, ó grande Deus. Ajuda todos nós, Pai, por Tua misericórdia. Nos leve ao arrependimento, para que venhamos a deixar todo o pecado, Pai, toda a iniquidade, e venhamos a Te servir nesta terra com todo o nosso coração,
porque o Senhor promete nos abençoar e promete derramar também o Teu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo aquele que Te serve, sobre todo aquele que Te obedece. Então, Senhor, nos ajude nesta terra a Te obedecer, a cumprir a Tua palavra. Nos lava, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa cada um que ouviu esta mensagem, ó grande Deus. Perdoa os nossos pecados por amor do Teu santo nome. Perdoa as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. Ó grande e eterno Deus, abençoa todos que ouviram esta mensagem, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. Graças a Deus.